vai dar início ao nosso primeiro episódio do nosso Medcast. Eu sou a Letícia Carvalho e vou abrir com vocês hoje o nosso episódio. A gente está aqui com convidados muito especiais, que eu gostaria de agradecer pela presença e pela disponibilidade por estar aqui hoje compartilhando seu conhecimento com a gente. Eles são Diego Oliveira, Caroline Guimarães, Eduardo Gouveia e Giovana Areoli, colegas que, assim como eu, são estudantes do curso de Medicina da Universidade 9 de Julho do campus de Osasco. A gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre uma doença neuromuscular genética, que é uma doença rara, chamada distrofia muscular de Duchenne. Eu vou passar a palavra agora para a Giovana, que trouxe alguns questionamentos para enriquecer a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo, e compreender um pouquinho melhor essa condição que afeta mais de 700 crianças no Brasil todos os anos. Olá, pessoal. Eu sou a Giovana Geouri e hoje eu vou mediar um pouco aqui a nossa conversa, fazer alguns questionamentos para os nossos colegas responderem. Então, vamos começar definindo, né? O que é a distrofia muscular de Duchenne? Bom dia, eu sou o Diego, e essa distrofia muscular de Duchenne, ela é uma distrofia que tem um caráter genético, né? Ela tem uma herança recessiva ligada ao cromossomo X e que é transmitida de uma mãe portadora para um filho afetado. O que causa essa doença? Essa doença ela é causada por mutações, que a maior parte das vezes são deleções ou duplicações, em que no gene DMD, que é o gene da distrofina, que essa distrofina, ela é uma proteína responsável por dar uma estabilidade à fibra muscular, né? E aí, nesses pacientes que têm essa distrofina, ela vai estar ausente, e aí, com isso, eles vão ter uma fraqueza muscular muito acentuada, né? E uma degeneração muscular também de uma forma muito crescente. Entendi. Tem algum grupo que ele é mais atingido por essa doença? Tem sim. Na verdade, é bem importante a gente entender o que é essa doença. A princípio, o grupo que é mais afetado por ela é o masculino, são os homens. Mas por quê? Vamos entender o porquê. A DMD, ela é uma doença de característica genética, ela é considerada a doença do cromossomo X. Mas o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. A partir do momento que você, como homem, é afetado por uma doença que tem como predominância afetar o cromossomo X, você fica sem saída. Então, você, com certeza, vai expressar essa doença. É possível, sim, ela acontecer em mulheres, mas de forma muito rara. Quando acontece em mulheres, ela vai ter algum distúrbio muscular, alguma cãibra, até mesmo cardiopatias, mas, de modo geral, é predominantemente em homens. Legal. E qual que é a incidência dessa doença? Como eu falei, é uma doença que ela é bem curiosa. Então, um tempo atrás, na Europa, um grupo de pesquisadores se reuniu para estudar ela e notou que é uma doença que a cada 3.500 nascidos, homens, um vai ter ela, tá entendendo? A gente nota também que, como eu falei, ela é uma doença predominantemente genética, mas só que 1/3 vai ser de modo espontâneo e 2/3 vai ser de modo genético. Uma mulher, quando ela é portadora dessa doença, ela consegue passar em 50% para os seus filhos, homens no caso, para você ver como é característica, né, em homens. Sim. Voltando então na mutação, você disse que é uma mutação que ocorre no gene da distrofina, certo? O que isso acarreta exatamente para o indivíduo? Bom, é porque essa distrofina, né, em indivíduos saudáveis, essa distrofina, ela protege o músculo, as fibras musculares ali, que são as células musculares, contra os estresses mecânicos que são causados durante a contração e o relaxamento do músculo. Então, com isso, os nossos músculos, eles não são lesados. Mas quando a pessoa ela tem uma deficiência dessa proteína, esse músculo ele é lesado com muito mais facilidade, justamente por essa fibra muscular, pelo músculo ser mais frágil do que o normal, do que deveria ser. Então, com isso, o indivíduo ele tem uma lesão muito grande nas fibras musculares e a degeneração muscular ela é muito pequena em vista das lesões, né? Então, com isso, ele tem uma lesão acentuada e uma regeneração que não consegue acompanhar essas lesões que vão acontecendo no indivíduo. Então, com isso, seus músculos vão sendo lesados e ele vai tendo uma fraqueza muscular muito grande e uma degeneração muscular também muito acentuada, né? Agora, a nossa amiga Carol, ela vai poder falar um pouquinho melhor desses sintomas que esse indivíduo apresenta. Isso mesmo, obrigada, Di. Então, a maioria dos doentes, eles vão manifestar os sintomas no início da vida, como atraso na aquisição da marcha instável, quedas frequentes, dificuldade em se levantar do chão, subir e descer escadas, incapacidade até mesmo de correr.
frequentemente a família vai começar a notar as mudanças no comportamento da criança, justamente por ela ficar muito tempo nas pontas do pé, e também por ela ter os músculos da parte posterior da perna muito hipertrofiados. E essas pessoas acometidas pela síndrome de Duchenne, elas podem ter atraso na linguagem, pode ter dificuldades de aprendizagem e principalmente alterações comportamentais. Sim, e lembrando também que, por exemplo, esses indivíduos, eles apresentam alterações também tanto cardíacas quanto respiratórias, né? Já que a gente precisa de músculos para respirar, e o coração, ele não é nada mais, nada menos do que um músculo, né? Vale salientar também que de 10 a 14 anos você consegue notar perda de marcha, e após essa idade tem uma queda progressiva em força muscular. Vai chegar um momento que a criança não vai conseguir nem pegar um copo, não vai ter força na mão e o copo vai cair no chão, por exemplo. Sim, sim. E justamente por serem sintomas agressivos, qual que é a expectativa de vida de uma pessoa que tem essa distrofia? Então, né, a expectativa de vida dela, ela vai variar ali entre os 20 anos, mais ou menos, porque justamente por causa da lesão muscular, essas crianças elas vão ter acometimento principalmente do músculo cardíaco e do músculo respiratório, então elas vão ter um suporte de vida, digamos ali, a princípio elas vão ter problemas de locomoção, depois elas começam com suporte ventilatório, com problemas na circulação e do coração, e acaba geralmente tendo problemas relacionados ao coração, que leva ao óbito, e também respiratório, que vai levar ao óbito em torno de 20 anos por aí. É uma doença que piora, né, ao longo do tempo. Sim, é uma doença progressiva e degenerativa, então o prognóstico dela, infelizmente, é a deterioração da maior parte dos músculos do corpo. Sim, e ela também vai se tornando progressiva porque o indivíduo ele vai tendo mais lesões do que a capacidade que o músculo consegue se recuperar, né? Porque o músculo ele tem as células satélites. Então, quando você tem alguma lesão ali, essas células vão para lá e conseguem regenerar o músculo. Mas esses indivíduos, a lesão deles são tão grandes que ela consegue ganhar dessa regeneração que acontece nos músculos. Então, por isso que os músculos vão se deteriorando cada vez mais. Entendi. E em questões de tratamento, é uma doença que tem cura? Não, a síndrome do Duchenne, ela não tem cura e também não tem tratamento. A única coisa que você pode oferecer para a pessoa acometida é um suporte. Então, ela vai ter um suporte sobre alimentação, sobre cuidados relacionados a problemas do coração e da respiração, um suporte de fisioterapeuta para ajudar na locomoção e assim mesmo. Mas cura e tratamento, infelizmente, não tem. A grande questão é trazer uma qualidade de vida para uma criança que já está tão cheia de problemas, na verdade. Sim. Exatamente. Como pode proporcionar, né, uma certa bem-estar para esse indivíduo que possui a distrofia, né? Verdade. Agora, é importante ressaltar também como achar o diagnóstico, né? Você vai, evidentemente, quando a criança for apresentando os primeiros sintomas aparentes, os primeiros sinais, tanto na deficiência de marcha, vai surgir o sinal, opa, tem alguma coisa de estranha nessa criança, não só pela fraqueza. Mas como é que você pode achar o diagnóstico concreto dela? Através de exames laboratoriais, principalmente. Vai pegar a creatina quinase, que vai estar em evidência, vai estar alta no exame dessa criança. Também pode ser feito um estudo genotípico dessa criança para tentar entender se ela está com isso ou não. Se ainda assim restar dúvidas, pode ser feita uma biópsia muscular, que nessa biópsia vai estar lá vai estar as transaminases e a creatina quinase altas nessa criança. Então, a partir disso, a gente vai poder ter a certeza que ela está com esse diagnóstico. Ah, legal. Então, o diagnóstico ele é preciso, né? Diagnóstico, sim. Agora, como a gente falou, cura não existe. O que tem é uma tentativa de trazer um melhor bem-estar para essa criança. Sim, e em relação a esse diagnóstico também, ele deve ser realizado por mulheres que já têm um histórico na família de algum caso de síndrome de Duchenne, para até mesmo saber ali se essa criança vai ter ou não, porque passa de mãe para filho. Mas caso a criança não apresente nenhum sintomas e você não tenha casos na família, não é recomendado que faça esse tipo de exame. A não ser que a criança apresente alguns tipos de sintomas, já que pode ocorrer também por mutações novas, né? Que são mutações que ocorrem ali de forma espontânea na mãe.
Outra coisa que é importante falar, que nem todo mundo tem conhecimento, é diferenciar sintomas de sinais. Sintomas é tudo aquilo que o paciente sente. Sinais é tudo aquilo que o médico ou o profissional da saúde percebe. Agora a gente vai começar o nosso quadro Entrevistando a Realidade, que a gente tem como convidado o senhor Marcos, que é padrinho do Pedrinho, uma criança muito especial, muito querida já pelo nosso grupo, que a gente vai ter a honra de conhecer um pouquinho a história, a vivência do dia a dia, a vivência médica dele. O Pedrinho tem 8 anos e ele tem distrofia muscular de Duchenne. Bom, eu sou o Marcos, eu sou dindo e pai de coração do Pedrinho. O Pedrinho, ele tem distrofia muscular de Duchenne. Hoje ele tem 8 anos, a gente descobriu ano passado, em março do ano passado, quando ele tinha 7 anos. E desde então está sendo a luta diária de tratamentos, né? É uma rotina complicada, uma rotina pesada, mas gratificante por ver a alegria dele, todo o amor que ele nos proporciona. Muito bom. E como que foi, assim, quais foram os primeiros sintomas, assim, sinais que o Pedrinho começou a apresentar, que vocês começaram a suspeitar que estava acontecendo alguma coisa ali com ele? Tá. Bom, o Pedrinho, ele sempre teve quedas constantes, né? Isso é o relato da família, né? Da avó e das tias que conviveram com ele nos primeiros anos de vida. Ele tinha muita dificuldade, assim, ele demorou para começar a caminhar, né? Ele caía muito frequente, até no colégio percebiam que ele caía bastante. A dificuldade de aprendizado era um pouquinho maior e até levaram ele pelo SUS, né, para consultas e tudo mais, mas diziam que ou era a preguiça dele no início assim, do caminhar, que era coisa de criança que tinha preguiça e tudo mais, e depois investigaram como alguma coisa muscular, mas como não é exatamente uma doença muscular, não acharam nada. E em março do ano passado, quando ele veio ficar comigo e com a minha ex-noiva, que é a Dinda dele, a gente percebeu a dificuldade de subir escadas. Ele não conseguia subir escada, né? Ele tinha muita dificuldade de subir, a gente tinha que estar ajudando ele. E eu falei, não é comum, uma criança de 8 anos sobe escada correndo, né? Uma criança de 7 anos sobe escada correndo. Sim. Isso não é normal. Daí ele tinha vindo para passar uns dias com a gente, foi bem na entrada da pandemia, a gente conseguiu encaixar uma consulta com uma pediatra, que é um anjo, ela que percebeu os sinais da doença, e nos encaminhou para a neuropediatra. Aí com a neuropediatra a gente fez exames e descobriu então a Duchenne. Entendi, que foi o ano passado, né? Ele tinha 7 anos. Isso, foi em março do ano passado. Entendi. Agora eu vou perguntar, e como que vocês se deram com essa notícia? Quando vocês descobriram, como que foi a reação de vocês? É um choque, né? Tu descobrir que uma criança que tu vê cheia de vida, né, com toda uma trajetória pela frente, vai ficar daqui a pouco numa cadeira de rodas ou vai ter uma sobrevida curta, isso é chocante, né? Eu não tinha tanto contato com ele nesse período, porque, como eu disse, ele morava com a avó dele, né? A Dinda mesmo, era a Dinda dele, né? A Miriam. E a gente não morava na mesma cidade, a gente morava em outra cidade. Então, o meu contato com ele tinha sido 4 ou 5 vezes antes de ele vir para cá ficar esses dias com a gente, né? E quando ele veio, que a gente descobriu a doença, assim, foi um choque para todo mundo, para a avó dele, que era quem criava, para nós. Mas a gente disse que não tinha como ele voltar para onde ele morava até então, porque ele morava no interior, não tinha acesso a tratamentos, a avó dele não tem carro, nem ônibus passa direito lá, então ele não teria como manter uma rotina de fisioterapia nem nada. Naquele momento, acho que o choque teve que se transformar em força, porque ia mudar tudo na nossa vida, né? Ia mudar a rotina, por mais que a gente já não tivesse mais junto, eu assumi, né, quase que uma guarda compartilhada com eles, justamente para poder ajudar com as questões de tratamento, levar para fisioterapia, para psicoterapia, porque ele tem isso toda semana, a própria fisioterapia ele faz 2 vezes por semana, e médicos, a gente vai em, no mínimo 2 médicos por mês, né? Então, é uma rotina complicada, tem toda a questão dos medicamentos, hoje ele já toma 8 medicações, a gente tem que controlar, ver o que a gente consegue pelo Estado, o que não consegue pelo Estado a gente tem que comprar, e até por isso que a gente tem as campanhas, né, para poder manter esses tratamentos em dia. Na ocasião ele tinha Unimed, depois ele perdeu o Unimed,
Aí a gente teve que refazer a Unimed, pagando a Unimed, né, que antes era pelo plano de saúde do pai de sangue, né, o pai biológico dele. E eu digo que o período foi mais de adaptação em si, né? O choque, ele ocorreu, mas a gente rapidamente se mobilizou para que pudesse fazer as coisas que ele precisava. Então, foi um período de transformação total para todo mundo, né? Acho que principalmente para ele, que passou a ter muito mais acompanhamento médico, né? Então, Sim, é adaptação. justamente uma pergunta nossa era justamente como que é esse suporte médico que ele recebe, o que ele faz diariamente, então assim, fisioterapia, ele está sempre indo para os médicos, né? Sempre tendo que fazer exames e tudo mais. É uma rotina muito, que exige muito esforço, né? Por Sim. parte do suporte, né? Então, tá bom. Uma outra pergunta relacionada se tem, a gente sabe que é uma doença genética. E tem mais alguém na família? Conhecido, não. Não. A família ela é um pouco, assim, como é que eu posso dizer? A estrutura familiar é meio bagunçada, né? A mãe dele é filha de um pai cuja família, por parte de mãe, não tem contato. Então, a gente não sabe se daqui a pouco, na parte da família do pai, tinha alguma doença relacionada. Na família da mãe, não tem nada. Então, pode ser uma mutação nova, né? Mas a gente não consegue que a mãe faça o exame. A mãe tem outros problemas relacionados, né? Ela é usuária de drogas e a gente não tem contato com a mãe e com o pai, na verdade, né? Então, a gente não conseguiu fazer exames. Ele tem 2 irmãs e a gente não conseguiu fazer exames nelas também para ver se tem algum gene relacionado, né? Porque poderia passar para os filhos delas também, né? Sim. E no momento do diagnóstico, qual foi a postura da médica, assim, em relação a vocês? Ela realmente expôs tudo ali que poderia acontecer com o Pedrinho, tudo que vocês precisavam saber, ou foi aos poucos que isso foi acontecendo? Não, a médica ela teve um tato muito grande para falar sobre a doença. Ela foi até, como é que eu posso dizer? Daqui a pouco, se ela tivesse conversando com alguém que não entendesse um pouco sobre doenças e tudo mais, talvez ela não tivesse conseguido ser clara na questão da doença, tanto que a minha ex, ela nem entendeu o que estava acontecendo, né? Uhum. Eu trabalhei na área médica, assim, eu visitava médicos e estudava muito sobre medicações, então já tinha um conhecimento um pouco maior sobre Sim. as doenças e coisas, né? Por mais que eu não Uhum. conhecesse diretamente a Duchenne, alguns detalhes que ela falou durante a consulta eu já tinha entendido que viria a acarretar, né? A minha ex entendeu que, tipo, ele poderia ir para uma cadeira de rodas, mas ele ia viver o resto da vida assim e estava tudo certo. E eu já tinha entendido que não, que tinha uma sobrevida curta, que ia ter outros agravantes, né, no meio do caminho, a questão até do respirador mecânico, a dificuldade do coração, né, por ser um músculo, continuar também trabalhando com qualidade. Então, a médica ela foi super sutil no falar sobre a doença. Ela tinha um material impresso sobre a doença, que acredito que os próprios laboratórios farmacêuticos tenham gerado para entregar para ela. Uhum. E ela fez alguns exames específicos, né? A manobra, eu não me lembro agora o nome do exercício de levantar do chão, que eles levantam meio de cócoras, né? Ela fez esses testes e no momento que a gente fez os testes, ela abriu esse manual para nós e disse, olha, eu não estou diagnosticando, não estou falando que é isso, porque a gente precisa de exames específicos, mas eu acredito que a gente esteja falando da distrofia muscular de Duchenne, que funciona assim, 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 a dificuldade da distrofina, de produção, tal, tal, tal. Então, ela detalhou um pouco, como eu falei, se eu fosse um pouco mais leigo nesse caso, eu não teria entendido de momento o que estava acontecendo, mas eu entendi. A minha ex não entendeu na hora, né? Aí eu falei para, olha, acho que é um pouco mais grave que tu tá entendendo, acho bom a família se preparar, não é uma coisa tão simples. E assim foi, a gente conseguiu caminhar então para o entendimento, expliquei para a família, expliquei para a avó dele, que era quem criava, e, e daí então a gente foi para a área realmente buscar os auxílios, né? Porque não é uma doença simples, a gente não podia levar em qualquer pediatra, a gente não podia levar em qualquer neurologista, a gente não podia levar em qualquer fisioterapeuta, a gente tinha que procurar pessoas especialistas. A própria fisioterapeuta, ela é tá dando um barulho, não sei se é só para mim. Melhorou, tá. Tudo certo. A própria fisioterapeuta, ela é uma fisioterapeuta
voltada para a área neurológica. Então, a gente procurou os melhores especialistas que a gente pôde, né? A própria pneumologista, a gente não conseguia pneumologista na nossa região, a gente foi para a capital para conseguir uma pneumologista infantil. Então, tudo que a gente fez foi realmente focado para o melhor que a gente conseguiria para o tratamento dele, porque a gente entende que não poderia ser qualquer especialista, né? Por exemplo, um cardiologista, existe cardiologista especialista em várias coisas. A gente precisava de um cardiologista infantil que pudesse cuidar exatamente dessa parte, que tivesse experiência com exames específicos que pudessem tratar, então, a distrofia muscular, né? E foi Quais assim que são a os gente fez. especialistas que Pedrinho hoje em dia é tratado? Ele tem pneumo, ele tem o cardiologista que acompanha ele hoje de 3 a 6 meses, né, as consultas espaçadas. Agora a próxima consulta vai ser em setembro e depois a consulta vai ser anual. A gente tem a neuropediatra, a gente tem a pediatra, tem a fisioterapeuta, que é especialista em neurologia, tem a psicóloga e tem mais o psiquiatra também, que é especializado em área infantil e doenças neurológicas. Todos esses especialistas são cobertos pelo SUS ou vocês não têm essa adesão pelo SUS? Tem que pagar alguma coisa? Na verdade, a gente não foi pelo SUS justamente porque o SUS normalmente direciona para qualquer especialista, né? Não especialista em si, ele direciona para a área de atuação, né? O cardiologista geral, né? E a gente queria realmente focar no especialista que tivesse algum vínculo direto com alguma coisa da doença. Então, o que a gente não consegue pagar, o que a gente não consegue pelo plano da Unimed, a gente paga, a gente faz os pagamentos das consultas, né? Então, hoje ele não tem tratamento pelo SUS, o que a gente faz é pegar os remédios que o Estado fornece pela farmácia popular, e o que a farmácia popular não fornece, ou o que a gente acha que os laboratórios que a farmácia não fornece com alguma qualidade, a gente também compra tudo particular. Por exemplo, a Ritalina que ele usa a Ritalina LA, não é a Ritalina comum. A própria... Como é que é o do coração que ele usa? Eu não vou lembrar o nome agora. Normalmente a farmácia popular dava um laboratório assim, que não era tão conhecido, e eu, por ter trabalhado com um laboratório de medicamentos, assim, eu já tenho alguns que eu prefiro não usar, né? Não desvalorizando nenhum laboratório, obviamente. Acho que todos eles têm muito estudo e muita qualidade, porém a gente sabe que alguns outros têm mais qualidade em sua produção, então eu prefiro utilizar dessas marcas. E, assim, deixando claro também, a gente não tem nada contra o SUS. Por muito tempo, o Pedro foi tratado pelo SUS, mas, como eu disse, a própria fisioterapeuta, né? Se a gente fosse pelo SUS, ela iam direcionar para uma fisioterapeuta do posto, alguém que já atuava naquela região, mas sem uma segmentação específica. E a gente hoje tem a possibilidade de pagar, então, a fisioterapeuta especialista em neurologia para ele, né? E aí foi isso que Eu a gente procurou, imagino sempre que procurar a qualidade. importância das doações seja justamente para ajudar no custeio dos remédios, das consultas e tudo mais. Mas existe um órgão chamado CRAS. Em todo município, em todo lugar do Brasil, tem um CRAS, que ele ajuda pessoas que têm problemas diversos em relação à vulnerabilidade, seja econômica, seja de doença, seja o que for. Eu queria saber se aí na sua região vocês são acompanhados por algum órgão assistencialista como o CRAS. CAPS. O CAPS, a gente está em contato com eles agora, né, para verificar essa questão dos tratamentos, tem alguma coisa que eles conseguem nos auxiliar. A gente tem apoio da SAJUR para a parte jurídica, né, porque, como eu falei, a gente está migrando a guarda dele, então, para mim, e a SAJUR ajuda de maneira gratuita, né, a gente não tem custo com a SAJUR. O CAPS, a gente está vendo os tratamentos e medicações, o que eles conseguem nos ajudar. E existe uma organização que cuidava da menina Juju, que tem AME. Eles também estão nos ajudando, é uma organização sem fins lucrativos. Eles estão verificando a possibilidade de comprar medicações como a própria Ritalina LA, que o posto não fornece, de eles comprarem, então, e fornecer para o Pedrinho. As nossas campanhas hoje, então, são direcionadas justamente para pagamento das medicações e dos exames, né? Exames e consultas. A gente não tem custo pelas campanhas para manutenção normal do Pedro, porque a gente entende que o custo de vida da criança seria, de uma criança doente ou não, seria por conta da família, então a gente não acha justo usar esse dinheiro para esse fim.
o dinheiro é justamente para comprar as medicações, pagar a Unimed, que hoje ele tem acesso à Unimed via as doações, que custa só a Unimed é R$ 350 por mês, medicações é quase R$ 1.000 por mês também. E as consultas que não são cobertas pelo plano são bem raras, assim, né? Hoje a fisioterapeuta está pelo plano, o próprio cardiologista, neuropediatra, todo mundo atende pelo plano. O que a gente tem de consulta paga hoje, acho que é apenas o geneticista dele, né? O médico especialista na parte genética mesmo. O resto todo vai via plano. Você muito bem falou do CAPES. Eu estava me referindo, na verdade, ao CRAS. O CRAS, ele é um órgão assistencialista que, inclusive, para pessoas que têm doenças crônicas, fornece um auxílio um benefício de prestação continuada, que ele é de um salário mínimo, que é justamente para pessoas que têm essa doença crônica e fica enquanto durar a vida da pessoa, justamente para ajudar em questões de doença ou até na manutenção da própria subsistência da pessoa. Em relação ao CAPES, que você muito bem se referiu, você consegue notar melhoras no tratamento do Pedrinho, tanto em relação ao CAPES, em relação aos outros especialistas que ele vem sendo acompanhado? Quais são as melhoras que você consegue nos contar, assim, para a gente ter uma ideia? Bom, o Pedrinho, ele, na verdade, ele não tem só Duchenne, ele tem transtorno opositor, ele tem hiperatividade, ele tem diversas, assim, eu posso falar, diversos transtornos associados também a Duchenne ou não, né? O Pedrinho tem uma história de espancamento familiar, o Pedrinho tem uma história bem complicada de vida, né? E isso traz uma bagagem junto, né? Mas eu percebo o Pedro bem mais tranquilo, né? O Pedro mais concentrado na aula, ele agora retornou às atividades do colégio, eu percebo que ele está conseguindo se enturmar muito melhor, se entrosar com a turma. O Pedro, ele não há como ter melhoras, né, no quadro da Duchenne, porque a Duchenne ela é uma doença que vai degenerando e tudo que se perde não retorna, né? Mas a gente percebe que a gente está conseguindo estender um pouco a marcha dele com alguma qualidade. A gente percebe que ele tem sim uma regressão na força motora para subir escadas ou para correr. A gente percebe que ele está cada vez mais usando a parte de cima do corpo realmente como forma de força, que as pernas ele já tem pouca força, né? Mas que no restante a gente está conseguindo dar assim uma estrutura, uma qualidade para ele, né? A própria mudança da casa do apartamento para casa é justamente para diminuir a questão das escadas, porque a gente mora no terceiro andar sem elevador, então ele todo dia tem que subir e descer pelo menos uma vez a escada. E para casa é justamente a gente tirar esses degraus do caminho dele. Lá ele vai ter dois degraus para entrada e saída da casa e acabou. E ele tinha engordado bastante com o uso dos corticoides, né? Ele engordou bastante. Se pega as fotos pré-descoberta da doença e pós-descoberta, parece que ele está bem bochechudo, né? Bem gordinho. A gente tem feito acompanhamento nutricional também. Agora ele deu uma reduzida no peso. A própria família percebeu que ele deu uma desinchada, né? E a gente vai adaptando os remédios realmente para conseguir lidar com essa balança, né? Que a gente não pode nem deixar ele desassistido medicamentosamente, falando, nem a gente pode deixar ele engordar demais, porque a gente sabe que os corticoides têm essa carga de aumento de peso, porém, ele não pode ficar sem o corticoide. Então, a gente trabalha com outras medicações para corrigir essas deficiências, né, que causam uma medicação ou outra. E agora ele iniciou, então, com mais uma medicação, justamente para contrabalancear isso. Então, a gente percebe que ele teve uma redução do apetite e a gente consegue nivelar essas coisas para conseguir dar uma melhor qualidade de vida para ele. Ah, legal. E, assim, eu queria saber sobre o Pedrinho mesmo. O que ele sabe da doença? Vocês contaram para ele? Tá. Assim, o acompanhamento dele com a psicóloga é justamente para essa parte da doença, para ela contar para ele e para ele aos poucos ter noção do agravamento, do que isso vai causar para ele, né? Porque a gente sabe que é uma doença extremamente debilitante. O Pedrinho hoje, ele sabe que ele tem a distrofia muscular de Duchenne, né? É uma doença conhecida para ele. A gente está introduzindo a Turma da Mônica na vida dele, então ele assiste bastante desenhos da Turma da Mônica, justamente porque o Maurício de Souza criou um material específico com a criação de um personagem com distrofia muscular de Duchenne. Então, existe hoje 4 ou 5 edições da Turma da Mônica em gibi, justamente falando dessa criança que tem a Duchenne, mostrando a cadeira de rodas e tudo mais. As próprias órteses ortopédicas, né, que ajudam
na questão das pernas. E a gente, então, está introduzindo isso para, aos poucos, falar para ele sobre tudo o que vai acontecer. Ele tem noção, ele sabe que tem a doença. Eu procurei falar de forma lúdica sobre o que é essa doença para ele. Então, eu expliquei que a Duchenne é quando o cérebro não manda a comidinha para as pernas e as pernas perdem a força. Então, ele vai ter cada vez mais dor nas pernas ou dificuldade de caminhar. E que isso é a doença dele. Então, é a falta de comunicação, a falta de alimentação das perninhas pelo cérebro, né, que é a distrofina que faz a recomposição do músculo. Então, a gente procura de forma leve trazer essas coisas para ele, porque para frente vai ser tudo muito complicado, né? A questão da própria cadeira de rodas, ou quando ele perdeu o movimento dos braços, né? Então, a gente procura de forma muito tranquila, muito leve, trazer isso para a rotina dele. Os próprios momentos que ele perde a força, que ele perde o equilíbrio, ou que ele sente assim que as pernas estão começando a fadigar, né? A gente brinca com ele, mexe nas pernas, tá faltando a comidinha, não sei o quê. Então, assim a forma que a gente tem para lidar com ele com isso, né? Mas ele não tem a noção do que isso vai trazer dentro da vida dele ainda. A gente não conseguiu, até a própria especialista, a psicóloga pediu para a gente não detalhasse de forma muito agressiva isso para ele, porque, né, só para ele desanimar e assim não ter vontade de viver, bem dizer, né? Uhum. E hoje em dia, assim, quais são as maiores limitações que ele tem? Subir escada, que para ele é muito complicado, ele está passando bastante trabalho para isso, e as atividades que exigem força física, com as pernas principalmente, né, que é correr, alguma coisa assim. Ele é uma criança muito ativa, ele é muito serelepe, ele está sempre pulando, dançando e se requebrando, então a gente percebe que às vezes ele está muito parado, assim, a gente pergunta, tu tá com alguma dor, tá com alguma coisa assim, a gente percebe que é quando ele realmente cansa, né? O Pedrinho hoje, por estar comigo com a minha noiva, nós dois trabalharmos o dia inteiro, ele me acompanha no primeiro turno, então o turno da manhã ele tá comigo, quando ele não tem algum tratamento, eu levo ele para o trabalho comigo, que terças e quintas eu passo a manhã com ele nos tratamentos. A gente tem essas manhãs determinadas para tratamento. Então, segunda, quarta e sexta ele vai comigo de manhã para o trabalho, aí ele fica até 1h30 comigo no trabalho, eu levo ele para o colégio e volto para o trabalho. Aí 4h30, quando ele sai da aula, eu busco ele, a gente busca a minha noiva no trabalho, 6 horas ele vem para casa com ela e eles ficam a parte da noite, eu trabalho de noite em outro emprego. Então, a rotina dele é bem determinada nesse sentido. E quando a gente percebe, assim, que ele está com alguma dificuldade, a gente já faz questão de conversar com ele sobre o que acontece, o que ele sente, porque o Pedrinho, quando ele veio para cá, ele não chorava, ele tinha alguns surtos de agressividade, onde ele apertava as mãos, se ele tivesse alguma coisa na mão, ele quebrava dentro da mão, né? Por exemplo, carrinho de miniatura Hot Wheels, ele amassava tanto dentro da mão que entortava as rodinhas, né? E ele não chorava, ele não mostrava o que ele estava sentindo. Ele tinha muita dificuldade de demonstrar sentimentos. E entre outras coisas, obviamente. E a gente percebe que agora ele já está mais tranquilo nesse sentido. A gente conversa muito com ele sobre o que ele sente, sobre o que ele pensa, sobre as atitudes que ele tem durante o dia. Então, eu percebo assim que ele já está evoluindo nessa questão de demonstrar mais sentimentos. Hoje ele chora, se ele está muito triste ou se ele vai de castigo, ele acaba chorando, coisa que antes não acontecia, né? Então, realmente é tudo questão da rotina que a gente tem com ele, dos tratamentos que faz. A psicóloga mesmo está trabalhando com ele a questão das emoções, então eles estão fazendo o caderno, o livro dos sentimentos. Os primeiros que ele tratou foi justamente o ódio, a ira, essas coisas que ele sentia, que ele não conseguia demonstrar. Eu acho que está sendo bem positivo para ele todos os tratamentos conjuntos, né? Até porque a psicóloga e o psiquiatra se conversam bastante, eles fazem tratamentos coadjuvantes, que auxiliam bastante nessa questão, né? A própria troca de medicações é conversada entre os dois justamente para conseguir tratar o momento do Pedrinho, né? Então, tá tudo acontecendo de uma maneira bem natural, entre aspas, porque a gente procura integrar todo mundo, né, para fazer esse tratamento para ele. Uhum. E qual mensagem, assim, que você gostaria de passar, né? O que você sente mesmo, que você gostaria de pedir, né, para a ciência, para os médicos e para os estudantes, né, toda a área da saúde? Eu acho que a principal mensagem para todo mundo que trabalha com saúde é fazer tudo com muito amor, porque tudo que a gente coloca amor, a gente se dedica de verdade.
E a gente tem encontrado profissionais tão dedicados à causa do Pedrinho que a gente não tem como agradecer. Começou lá com a pediatra. Se não fosse o amor dela pela medicina e pelos detalhes, ela não teria percebido também a doença, né? E eu acho que é isso que falta, um pouquinho de empatia, um pouquinho de amor, muita concentração no que está fazendo. Eu não digo nem que os médicos que atenderam antes, que não perceberam a doença, não tinham isso, né? Mas se a gente faz tudo com muito, assim, com um olhar de família, né? A gente percebe as coisas. Então, eu desejo muita luz para vocês que fazem um trabalho excepcional. Acho que a medicina e enfermeiros e técnicos, todo mundo tem assim, uma luz muito grande, porque não é fácil lidar com doença, não é fácil lidar com a morte, não é fácil lidar com tratamentos como a própria Duchenne, que não tem uma cura, né? E além dessa luz, eu acho que tem que ter muito amor pelo que faz. Então, desejo para você, assim, paz e muita sabedoria, porque eu acho que é isso que vai determinar uma caminhada longa e duradoura para vocês e com muito sucesso nos tratamentos dos pacientes. Muito E para obrigada, medicina, Marcos. imagina, e para medicina Uhum. é torcer para a descoberta de novos tratamentos, porque a gente até investigou alguns tratamentos, como os tratamentos experimentais com célula-tronco na Tailândia, França, acho que o próprio Uruguai, que tem tratamentos também, e infelizmente, de momento, eles só conseguiram descobrir tratamentos que auxiliam em pessoas com até 3 alterações de exons. E o caso do Pedrinho tem 5 alterações, então para o Pedrinho nada ainda é efetivo. Eu torço de coração para que a gente consiga descobrir, ainda antes da cadeira de rodas, uma forma de, se não reverter, pelo menos frear a doença. Isso poderia trazer uma sobrevida mais longa para ele com alguma qualidade, né? Então, torcer para que a medicina consiga evoluir ao passo de descobrir uma forma de frear de fato a Duchenne para os pacientes que tenham um quadro mais grave, né? É isso que eu desejo. Eu acho que a gente só Nossa. tem a agradecer, sabe? Porque essa conversa que a gente está tendo aqui contigo foi muito enriquecedora. Porque antes dessa conversa, a gente tinha um olhar muito superficial. Mas você falando, o tratamento que ele faz com a psicóloga, o acompanhamento com o CAPES, tudo isso a gente não encontra nos livros, por exemplo. Então, acho que só entrevistar na realidade mesmo para a gente ver como é que funcionam as coisas, os pontos positivos, os negativos, o que está bom, o que não está, o que tem que melhorar. Então, a gente fica o agradecimento, né? A Pedrinho, a sua disponibilidade. Foi realmente muito bom. É Imagina, verdade. eu vou mandar depois para vocês alguns materiais também, algumas fotos, algumas coisas que a gente tem dele, para que vocês possam usar no trabalho. E vocês vão ver que, cara, é uma rotina cheia de amor, porque é uma criança muito abençoada. E é verdade, o Acreditamos. Edu falou, né? Olhar mesmo a criança como um todo, não é só Isso aí. aquele probleminha que ele tem específico, não, é uma criança como um todo, que precisa de todo um apoio. E a gente agradece Isso aí. muito a sua presença, viu, Marcos? Compartilhar um pouquinho Imagina. da história do Pedrinho com a gente, da vivência de vocês, é realmente muito importante, não só para a parte técnica, como eu falei, mas para a gente ver como um todo, né? E Ver eu como acho que que é para a a gente também rotina. colocar um pouco mais de empatia, né? As pessoas da área médica, a gente realmente precisa sair da teoria e ver isso na prática, né? Eu acho que hoje foi muito importante para que a gente tenha esse tipo de treinamento cada vez mais, né? Isso aí. E tomara, né? A gente vai torcer muito para que a ciência consiga, né, se reinventar e trazer uma melhor ainda qualidade de vida para o Pedrinho. A gente vê que ele é cuidado aí com muito amor. A gente vê que vocês cuidam muito dele, amam Sim. ele, e acho que isso é o que mais importa, né? Ele pode ter essa questão, mas tudo que ele precisa hoje, assim, ele tem, que é o amor de vocês, o cuidado e todo o carinho que vocês têm com ele. Eu fiquei pensando aqui, uma criança de 8 anos. Criança de 8 anos realmente quer o quê? Quer brincar, quer correr, quer se divertir, quer, né, fazer as estripulias. Mas se coloca no lugar dessa criança, aí entra a empatia. Quando ela começa a não conseguir fazer esse tipo de coisa, entra os sentimentos, a raiva, né, o rancor de alguma coisa. E a gente nota a importância da psicóloga acompanhando direitinho a criança. É uma coisa que eu não tinha pensado na importância, de quanto era a importância de uma psicóloga nesse momento. É verdade, a gente percebe uma melhora muito grande desde o início das consultas, né? Por algumas vezes falaram, até a família sugeriu de trocar de psicólogo e levar para o próprio SUS, né? E eu insisti em manter a mesma psicóloga justamente porque ele cria vínculos, O né? vínculo. Ele tem hoje um Sim. vínculo com essa psicóloga, então é importante a gente conseguir manter esses tratamentos. Por mais que a gente hoje tenha que pagar essa psicóloga particular, como eu falei, a gente teve a Unimed por um tempo
saiu e voltou, então, assim, a gente poderia ter levado ele para a psicóloga da Unimed, e eu disse que não, que a gente ia manter essa justamente pela questão do vínculo, de toda a evolução que a gente está tendo com ele no tratamento com ela, né? Então, não quebrar mais vínculos, né? O Pedro já perdeu muita gente no entorno dele. Perder mais os profissionais não seria interessante. Obrigada por tudo que você pôde proporcionar para a gente, viu? Imagina, eu que agradeço. É um prazer poder ajudar Muito vocês. obrigado. Obrigado mesmo. Muito legal, pessoal. Muito interessante a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Além de ser muito importante para a gente conhecer a patologia, os sintomas, tanto para a gente poder identificar, né, um possível caso de portador da distrofia muscular de Duchenne, tanto para o nosso dia a dia como estudantes de medicina, mas também para o nosso futuro, né? Já que seremos médicos. E a gente sempre tem que tentar procurar uma ajuda necessária, né, para que essa criança possa ter a melhor qualidade de vida possível. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada, senhorita Miriam, que é a madrinha do Pedrinho, o senhor Marcos, que é o padrinho, e, é claro, o Pedrinho, né? O menino que a gente já tem um carinho muito grande, muito especial. Eu vou deixar para vocês também o Instagram do Pedrinho, tá? Vai aparecer aqui embaixo, que é @pedrinho_com_Duchenne, para que vocês possam conhecer um pouco melhor, né, a história deles, compartilhar um pouco essa história tão linda que ele tem. E a gente também pede o apoio de vocês, né, para os amigos, familiares, que possam ajudar o Pedrinho de alguma forma com doações, né, para que ele possa continuar com seus tratamentos e toda a sua rotina médica, que a gente sabe que não é barata, né. E esse também muito ao pessoal, né, que está nos ouvindo aqui até agora, e é claro, sem poder esquecer as nossas colegas de turma, Larissa Cristina, Larissa Tiose, Sabrina Santos e Tainá Lima, que foram as responsáveis, né, pela essa parte da edição e do marketing para que esse podcast pudesse acontecer. Além de prepararem também um post bem legal com várias informações sobre o que a gente conversou hoje aqui, e a gente vai deixar também na descrição do vídeo. Bom, chegamos ao final do nosso encontro. Esperamos que vocês tenham gostado e agregado um pouquinho mais de conhecimento aí para vocês. Muito obrigada e até o próximo Medcast. Tchau, obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, obrigada.